Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno e no vídeo de hoje eu trago para você mais um vídeo do nosso quadro semanal sobre notícias da semana, onde eu trago para você, dentro do nosso giro de cripto, as notícias mais bombadas durante a semana dentro do mercado de criptomoedas. Então se você tem investimentos em criptomoedas ou então pretende entrar para esse mercado, é muito importante que você esteja bem informado antes de tomar qualquer decisão. Então, para você ficar informado, é só assistir o vídeo completo e prestar atenção nas notícias, hein? Então vem comigo. Então vamos dar início ao nosso giro com essa grande notícia, efeito Musk. É impossível fazer um giro de notícias da semana sem falar sobre o grande Elon Musk. Grandes gestores de investimentos pregam cautela, mas apostam em posições de longo prazo para o Bitcoin. Ou seja, cautela no curto prazo por conta das notícias que estão saindo em relação à poluição ao meio ambiente, a Tesla falando sobre não aceitar mais Bitcoin, há muita gente falando que Dogecoin pode substituir o Bitcoin. Então tenha muito cuidado no curto prazo. Se você é um hodler, essa mensagem não é para você. Porém, se você pensa no curto prazo, muita atenção. Outra coisa que eu quero falar sobre essa notícia é justamente do efeito Musk, que é muito por conta da decisão que ele tomou recentemente nessa semana sobre a Tesla não aceitar mais bitcoins como forma de pagamento, que é justamente por conta da emissão de gases poluentes provenientes da mineração do Bitcoin em si. Então, ele não acha interessante a forma que o Bitcoin é minerado hoje, muito menos o impacto ambiental que ele tem hoje no meio ambiente. Eu, na minha opinião, não acredito que seja tão grande da forma que ele está falando, porém, a empresa Tesla, que tem sim os seus princípios, energia renovável, carros elétricos, pensando sim na emissão de carbono, não poderia apoiar um projeto ou então até mesmo um ativo, no caso o Bitcoin, que tenha uma emissão de carbono. E dando liga a esse pensamento, eu acredito que sim, tenha interferência governamental nesse assunto aqui. Vou te explicar o porquê. Para quem não sabe, a Tesla é uma empresa subsidiada pelo governo americano, ou seja, dentro do modelo de produção da Tesla, eles têm parte da produção financiada pelo governo, ou seja, o governo dá dinheiro para a Tesla para que ela continue produzindo carros e como ela não tem tantos lucros, ela consiga ter lucros através dessa ajuda, senão a Tesla quebraria. Como o projeto da Tesla é beneficiário ao meio ambiente, o governo americano vê sim como uma forma de diminuir a emissão de carbono e aumentar as nossas tecnologias automobilísticas em investir na Tesla. O que pode ter acontecido? A Tesla saiu junto com o Elon Musk, no caso o Elon Musk saiu a público falando que apoiava o Bitcoin e tal, e todos nós sabemos que o governo americano não gosta muito do Bitcoin, até porque ele é uma finança descentralizada, ou seja, não tem um órgão centralizado determinando o que pode e o que não pode ser feito. E o governo americano não gosta muito disso, né, galera? O governo americano quer ter total controle dos seus cidadãos e de todos os seus ativos circulantes no país, então, logicamente, eles são contra o Bitcoin. Porém, por eles estarem apoiando a Tesla financeiramente, eu acredito que possa ter tido, sim, uma palavrinha do governo americano para o Elon Musk com o seguinte pensamento: vem cá, Elon Musk, eu tô te dando dinheiro todo mês para sua empresa porque ela é uma empresa que ela ajuda o meio ambiente, que ela está produzindo carros autossustentáveis, tem energia sustentável. Porém, meu amigo, você está saindo de forma pública, apoiando um ativo que nós somos totalmente contra, um ativo descentralizado que principalmente polui o meio ambiente. Então, esse pode ter sido o principal argumento da Tesla, com o que fez que sim, o Elon Musk não quer perder o seu apoio do governo, não quer perder todo mês ali entrando na continha dele parte do investimento que é necessário para produzir os carros da Tesla. Então, ele preferiu sim ir contra ao Bitcoin no curto prazo, até por conta dessa questão de emissão de gases poluentes ao meio ambiente. Então, ele sim colocou a Tesla contra o Bitcoin por conta disso. E eu acredito que sim tenha interferência do governo nessa notícia. As nossas próximas duas notícias são sobre a Ripple, a XRP. Eu particularmente tenho muita crença nessa moeda, acredito que ela vai valorizar muito ainda em 2021, principalmente quando essa poeira toda baixar, ela conseguir vencer a SEC e ser
ser listada novamente nas grandes corretoras como a Coinbase. E foi o seguinte, ó, Ripple divulgou planos para neutralizar pegada de carbono de XRP até 2030. Ou seja, eles querem sim neutralizar a pegada de carbono e já colocaram uma meta até 2030 para que isso seja acabado. Ou seja, com essa posição do Elon Musk em relação à emissão de carbono, que o Bitcoin é poluente, que a forma que é minerada não é sustentável, a XRP, que não é boba nem nada, trouxe esse plano a público dizendo que eles sim têm uma pegada meio ambiente, que eles querem neutralizar a emissão de carbono, o que fez com que a moeda subisse aí no curto prazo, porém acredito que no longo prazo isso vai ser mais valorizado. Essa parceria que eles fizeram tem fundação criada pelo Bill Gates. O Bill Gates, que algumas vezes já falou a público que não gosta muito de criptomoedas, em específico o Bitcoin, porém está aí de forma indireta com uma participação dentro de uma parceria com a Ripple. Ainda sobre a Ripple, mais essa bomba que saiu no dia de hoje, 21 de maio, o maior banco do Egito fechou parceria com ela para transferências internacionais. Para quem não sabe, a Ripple XRP não é uma moeda feita para pessoas físicas utilizarem, e sim bancos. Tendo dito isso, a sua nova parceria é nada mais nada menos do que o maior banco do Egito, que o foco é acelerar o corredor de remessas entre Egito e Emirados Árabes Unidos, ou seja, muito dinheiro envolvido Emirados Árabes e Egito, e a Ripple já está nessa, já que fechou mais uma parceria, então sim, muito potencial, fique de olho. Agora então vamos falar um pouquinho sobre essa queda gigantesca que nós tivemos durante essa semana, onde 1,1 milhões de novatos entraram em pânico e venderam seus bitcoins, enquanto nós, no caso você que assiste nossos vídeos, hodlers, não se abalaram, até porque tudo isso já havia sido avisado pelo grande Rodrigo na live de domingo, onde o cenário poderia encontrar novamente ali os 30 mil dólares, a casa dos 30 mil dólares. Então nada novo para quem assistiu a live. Lógico, é sempre ruim ver o nosso portfólio diminuindo, porém a gente sabe que no curto prazo é assim mesmo, que a gente tem mais o foco mesmo no longo prazo. Se você é um desses novatos e está me assistindo agora e entrou em pânico, não tem problema, nunca é tarde para começar a estudar mais sobre o mercado, para entender mais como funciona, ficar mais atento nas notícias, assistir as lives aqui do canal, entender mais sobre os gráficos do Bitcoin e das demais criptomoedas e também entender os fundamentos e o ciclo do Bitcoin em si, como tudo funciona, por que a gente ainda está numa tendência de alta em 2021 e tudo mais. Aqui no canal você vai ter todo esse tipo de conteúdo, é só se inscrever e começar a maratonar os vídeos. Apesar dos novatos terem entrado em pânico, teve muita gente experiente aí também que perdeu dinheiro. Ó. Traders têm 8 bilhões de dólares em posições liquidadas após forte queda das criptomoedas. Ou seja, durante essa semana nós tivemos uma queda absurda, onde para muitos não era esperada e outros até esperavam, mas não acreditavam que isso poderia ser possível para essa semana. Aconteceu e muita gente foi liquidada. Se você não entende o que eu quero dizer quando eu falo liquidado, é o seguinte: existem algumas corretoras onde você pode operar com alavancagem, alavancando o seu capital, apostando que o mercado irá subir ou então cair. E dependendo da posição que você entrar, você pode alavancar o dinheiro que você colocou. Porém, esse tipo de investimento é um investimento para quem já conhece muito sobre o mercado e já tem um nível avançado em relação ao mercado de criptomoedas. Inclusive aqui no canal, nosso querido Rodrigo faz as análises gráficas aí quase que todos os dias para passar para vocês o cenário atual do mercado. Se você tem interesse em já começar nesse mercado de alavancagem, aqui embaixo desse vídeo, na descrição, tem o link para você criar a conta pela Bybit e já iniciar as suas transações. Porém, só faça isso se você for um trader experiente, senão você vai quebrar a cara. E em breve nós teremos aqui no canal, caso você não entenda muito bem, não esteja muito confiante, não tem problema, já cria sua conta, porém, espere porque muito em breve nós teremos aqui com o nosso querido Rodrigo um vídeo tutorial completo sobre a Bybit, como realizar operações alavancadas, isoladas, cruzadas e tudo que se pode fazer dentro dessa plataforma de alavancagem, beleza? Ainda falando sobre essa queda, não poderia deixar de mencionar, finalmente o Elon Musk tweetou algo decente que realmente ajudou o mercado de criptomoedas, que foi o seguinte: Elon Musk sugere que mantém Bitcoin com mãos firmes enquanto o mercado desaba, ou seja, ele tweetou Tesla has diamond hands, a gente pode ver aqui, o que significa que a Tesla tem mãos de diamante. Para quem não sabe, mãos de diamante, o diamante é uma coisa indestrutível, uma coisa muito forte, uma coisa muito sólida, então ele quis dizer justamente que ele tem e também a Tesla tem mãos muito fortes que não vão ceder facilmente para o mercado de queda, ou seja, eles não são mãos de alface. Essa afirmação dele prova que ele tem um pouquinho de palavra, até porque quando ele divulgou essa notícia bombástica sobre a Tesla,
que a Tesla não ia aceitar mais Bitcoin, ele deixou muito claro que a Tesla não ia aceitar mais Bitcoins, porém eles iam continuar com os seus Bitcoins guardados ali para que no futuro, quando o Bitcoin fosse realmente algo sustentável que não tenha impacto no meio ambiente, eles voltariam a transacionar e aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Ou seja, com essa afirmação aqui dizendo que a Tesla tem mãos de diamante, ele teve palavra e realmente não vendeu os Bitcoins da Tesla e acredito que nem os dele. Se ele realmente tem palavra ou não, você que tem Dogecoin vai gostar de saber disso aqui, ó. Elon Musk diz que não vendeu e não vai vender Dogecoin. Se ele realmente é um cara de palavra e está dizendo que não vai vender, você já pode ficar um pouco mais tranquilo, porque todos nós sabemos que a Dogecoin é uma moeda, não sei se ainda considerada como meme, porém não tem nenhuma utilidade e poucas pessoas detêm muita quantidade da moeda, ou seja, poucas pessoas juntas conseguem derrubar o preço dessa moeda facilmente. Pois é, galera, mas nem tudo são flores, então vamos falar agora de algumas notícias que vieram à tona nessa semana lá no mercado chinês, lá na China. Então vamos lá, ó. China proíbe o uso de criptomoedas em instituições financeiras do país, Bitcoin e moedas digitais despencaram. Ou seja, nós tivemos essa queda absurda do Bitcoin durante a semana e um dos fatores para essa queda foi justamente essa proibição da China. Antes a China já proibia seus cidadãos de terem Bitcoin e etc. E agora proibiram também instituições financeiras de ter Bitcoin ou então aceitar pagamentos em Bitcoin. Ou seja, Bitcoin está meio que sendo proibido por lá e foi justamente um dos fatores dessa queda gigantesca do Bitcoin. Outra notícia ruim também vindo da China, que particularmente essa me preocupa mais ainda, apesar de toda essa indas e vindas em relação à proibição do Bitcoin, de transação de Bitcoin na China, a mineração, que no caso é essa notícia aqui, jamais havia sido proibida pela China antes, desde 2013. E hoje saiu essa notícia onde o Conselho de Estado da China fala em reprimir mineração e trade de Bitcoin. Ou seja, essa sim é uma notícia para a gente se atentar, que é uma notícia que pode sim impactar muito no curto prazo, porque se a China proíbe mineração, realmente nós teremos um problema, porque grande parte dos bitcoins são minerados na China, inclusive esses problemas que nós tivemos junto com Elon Musk, onde ele falou que a emissão de carbono era prejudicial. Boa parte dessa mineração que é utilizada o carbono é feita na China. Quando nós tivemos aquele blackout, que uma das minas desabou, tivemos um problema com a rede, onde 30% da rede caiu, também foi na China. Então, se nós temos uma proibição na China, onde não poderá mais minerar bitcoins, aí sim eu acredito que nós teremos um problema. Mas vamos aguardar, vamos ver nos próximos dias o que realmente vai acontecer. Então vamos lá, galera, a nossa próxima notícia é sobre a Monero. Ela disparou 30% após o governo americano divulgar plano para tributar as criptomoedas. O ativo Monero é conhecido por ser focado em privacidade e rastreável. Agora, por que será que ele valorizou tanto nas últimas 24 horas? É o seguinte, ontem, quinta-feira, o Biden anunciou um plano de taxação sobre as criptomoedas, onde todas as operações que excedem o valor de 10 mil dólares deverão receber as mesmas taxações que os bancos tradicionais já têm para os seus clientes. Ou seja, ele quer impor as mesmas taxas que os bancos hoje cobram dos seus clientes para as criptomoedas, ou seja, fazendo com que as corretoras façam essa cobrança. Lembrando que, galera, olha só, a norma entra em vigor em 2023 apenas e o efeito no mercado já foi imediato. Hoje vimos aí o Bitcoin caindo 6, 7% durante o dia, Ethereum também. Então, muito provavelmente, a queda do mercado de cripto no dia de hoje, sexta-feira, dia 21, é por conta dessa medida que foi anunciada ontem à noite pelo Biden. No entanto, a Monero, por ter uma blockchain irrastreável, ela valorizou muito, porque ela pode se tornar, sim, uma opção para quem tem interesse em não declarar essas transações, em guardar o seu capital dentro de um mercado mais anônimo, dentro de um mercado mais privado. Ou seja, a Monero é conhecida como um ativo privado, inclusive que é muito utilizado dentro do mercado de Deep Web, Dark Web, que nós temos hoje. É utilizado para pagamentos de coisas ilegais, galera. Porém, é uma blockchain que traz muito resultado para quem a utiliza, porque ela é muito privada. Vamos trazer aqui rapidinho, então, Estados Unidos versus Monero, que é o seguinte, ó, por não ser rastreável, a Monero se tornou um inimigo dos reguladores norte-americanos
anos, como eu falei para vocês, e no ano passado eles ofereceram uma recompensa de 625 mil para quem conseguisse romper a privacidade da criptomoeda. Ou seja, Receita Federal Americana oferecendo recompensa para quem conseguir craquear a blockchain da Monero. Naquela época que isso foi anunciado, as empresas China e Integra fecharam a parceria com o governo e desde então se dedicaram a tentar craquear o ativo. Enquanto isso, essa companhia aqui, ó, CyberTrace, já até afirmou que descobriu como rastrear as transações e já até patenteou essa tecnologia. Será mesmo que conseguiu ou será que é balela? Bom, galera, nossa próxima notícia é aqui, ó. Todo mundo está comprando a queda, mas estão comprando Bitcoin? Pois é, galera, toda vez que nós temos uma queda no mercado, é sempre uma oportunidade de compra. Se você comprou alguma coisa nessa queda, comenta aqui embaixo nos comentários qual criptomoeda você comprou. Mas voltando aqui, apesar dos gráficos da Glassnode mostrarem que os bitcoiners estão enchendo suas malas, exchanges estão apresentando os ingressos recorde à medida que os investidores negociam seus bitcoins por Ethereum. Ou seja, apesar de muita gente estar comprando bitcoin nessa queda, nessa promoção grandiosa que nós tivemos aí de 30, 35% aí de promoção, muita gente preferiu trocar os seus bitcoins por Ethereum. Porém, galera, olha só, esse analista aqui, ó, compartilhou dados compilados pelo provedor de análise da Glassnode e afirmou o seguinte, ó, o número de pessoas que tem entre 0,01 bitcoins e 0,1 aumentou conforme o preço do Bitcoin caiu. Ou seja, muitas sardinhas, muitas pessoas pequenas, talvez você, eu que estamos fazendo esse vídeo aqui, compraram Bitcoin nessa queda, mostrando que as pessoas que são novatas ou que não têm tanto capital estão sim muito confiantes ainda nessa alta do Bitcoin no longo prazo. Aqui a gente pode ver nesse gráfico aqui a quantidade de pessoas que tem entre 0,01 e 0,1 e quanto elas estão comprando aqui, ou seja, muita gente que está dentro dessa categoria aqui comprando Bitcoin durante essa queda. Você é uma dessas pessoas também? Inclusive o analista tweetou, isso é incrível, pequenos detentores empilham com mais força do que nunca durante esse mergulho. Em contrapartida, no maior dia de entradas de Bitcoin na Binance de todos os tempos, o Ethereum publica seu segundo maior dia de saída de todos os tempos. Então vamos lá, galera, uma explicação rápida aqui. Quando tem uma entrada de Bitcoin na Binance ou em qualquer outra corretora, significa que existe uma ação de venda muito grande. Por quê? As pessoas normalmente guardam os seus ativos em carteiras frias, em carteiras privadas, longe das corretoras. Quando a pessoa traz da sua carteira privada para a corretora, significa que ela quer vender. Pois é, e quando ela tira da corretora para uma carteira privada, significa que ela não tem intenção de vender e que sim, ela quer guardar os seus ativos de maneira privada e não pretende vender. O que a gente viu aqui com o Bitcoin foi muita gente mandando o Bitcoin para a corretora, ou seja, atitude de venda, e muita gente tirando o Ethereum da corretora, atitude de compra, atitude de segurança dentro desse ativo. Isso é inclusive um dos grandes motivos pelo qual o Ethereum segurou tão bem durante essa queda do Bitcoin. Ali nas primeiras horas onde o Bitcoin estava despencando, o Ethereum ainda estava segurando com muita força no mercado. Agora vamos falar de duas notícias que têm a ver com a energia sustentável e ao impacto do Bitcoin no meio ambiente. É o seguinte, ó, Katie Wood diz que o Elon Musk retornará ao Bitcoin verde e que ficou mais provável a aprovação de um ETF após essa grande queda do mercado. Pois é, galera, ela acredita ainda que o Bitcoin chegará a 500 mil dólares e diz que o setor de mineração está adotando cada vez mais a energia renovável. Com essa continuidade de adoção de energia renovável, muito provavelmente o Elon Musk deve sim voltar a suportar abertamente, provavelmente em seu Twitter, a favor do Bitcoin, dizendo que sim, o Bitcoin é o futuro, como ele já fez muitas vezes no passado. E um fato que eu acho que suporta totalmente esse argumento é justamente um tweet que ele curtiu. Você provavelmente não viu essa notícia em lugar nenhum, porque eu fui atrás disso. Inclusive, eu vou atrás sempre dos tweets que ele está curtindo, que ele está retweetando, e também tenho notificações ligadas para os tweets dele, porque eu acredito que sim, apesar de eu não gostar, eu sei da interferência que ele tem e eu sei do tamanho do poder que ele tem dentro do mercado de criptomoedas. Então eu tenho 100% de consciência disso e estou sempre atento a tudo envolvendo Elon Musk. E recentemente eu achei um tweet que ele curtiu aqui que diz
o seguinte: a empresa de mineração Bitcoin Argo Blockchain anunciou que comprou 2 centros de dados, ambos quase totalmente movidos a hidroeletricidade, ou seja, energia que não polui o meio ambiente, de 20 megawatts de energia renovável, minerando Bitcoin. Ou seja, uma empresa que já minera Bitcoin comprou uma quantia absurda para conseguir continuar sua mineração de forma que não polua e não tenha impacto no meio ambiente. Ou seja, uma energia totalmente renovável. E o que aconteceu? Ele curtiu aqui. Então, dando total suporte ao que a Katie Wood falou aqui atrás, que quando o Bitcoin for verde, certamente ele virá novamente e dar total suporte a esse ativo. E mais uma vez, falando sobre o Elon Musk, chegamos à nossa última notícia, onde é o seguinte: ele afirmou hoje também, de 21 de maio, que o Lightning Network pode resolver os problemas do Bitcoin. Ou seja, hoje o Bitcoin ele é lento, ele é caro, ele tem taxas altas e ele não é tão moderno. Ele tem uma tecnologia um pouco ultrapassada. Existem algumas criptomoedas que são mais rápidas, mais baratas e têm uma tecnologia melhor. Ou seja, ele acredita que essa tecnologia de Lightning Network pode ajudar muito o Bitcoin. Eu não vou a fundo sobre essa tecnologia aqui porque o nosso vídeo é apenas de notícias. Porém, se você tiver interesse em saber como funciona essa tecnologia e para que ela serve e como ela pode ajudar o Bitcoin, comenta aqui embaixo que se tiverem mais de 10 comentários sobre isso, nós iremos fazer um vídeo aqui na próxima semana sobre essa tecnologia para você ficar 100% informado do que ele está falando aqui. E eu vou me despedindo por aqui, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma e agora você está informado de todas as notícias, deixa o seu like aqui para ajudar o nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque tem conteúdo novo todos os dias. A gente posta conteúdo sobre análises fundamentalistas, análises gráficas, análise de altcoin e muito mais, além dessas notícias que eu trago todas as sextas-feiras para vocês. E se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, aqui na descrição desse vídeo você pode entrar de forma gratuita e ficar atento a todas as notícias e também ao bate-papo que nós temos com todos os inscritos diariamente sobre criptomoedas. No mais, eu espero você no próximo vídeo.